E é isso aí, crianças. O céu, ele existe. Foi preparado por nosso Deus para nós, a nossa morada, é onde nós viveremos, nosso lar eterno para sempre, livre das coisas ruins, das coisas feias. Nós viveremos felizes para sempre, andaremos em ruas de ouro. Mas sabe, o pecado, ele existe, e ele quer atingir o nosso coração. O pecado quer dominar a nossa mente, a nossa vida e até mesmo a mente das crianças, através do que você ouve, do que você fala, do que você vê. Então, você precisa ter muito cuidado, porque o pecado são as coisas feias, é tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós precisamos dizer não para o pecado. E nós podemos sim dizer não para o pecado. Sabe como? Quando aceitamos a Jesus como Salvador. Sim, quando você aceita Jesus e você anda no caminho do Senhor Jesus, sabe? Em oração, indo para a igreja, você consegue sim ser transformado pelo sangue de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, assim como Paulo ouviu. Você pode ser transformado e todas as coisas feias, todos os sentimentos ruins que existem no coração são transformados em bênçãos, né? São transformados em sentimentos bons, porque o poder do sangue de Jesus, né, faz isso em nossas vidas. E aí o nosso coração fica assim, branquinho, isso, mais alvo que a neve. E aí a gente sobe o degrau da santificação. Nós precisamos vigiar, orar e pedir a Deus para que nos livre do mal, que nos livre do pecado. E viver em santificação é você viver realmente em oração. É quando você, por exemplo, falar alguma coisa feia, você pedir perdão para Papai do Céu, para a mamãe. Se você desobedecer, você precisa reconhecer que você desobedeceu e você precisa, então, se reconciliar com Jesus, com a mamãe, com o papai. E aí o seu coração vai permanecer em santidade, vai permanecer branquinho, livre de todas as coisas ruins. E assim, quando você já estiver, sabe, firme, você será como uma plantinha. Como aquela sementinha que a gente planta e a gente vê crescendo, sabe? E se transforma numa árvore. Assim somos nós, né? Nós somos como essas sementinhas. E quando você já estiver, sabe, firme, né? Uma plantinha, você vai começar a dar fruto, quando você tiver uma árvore assim bonita. E aí você também vai poder ser um missionário. Você também vai poder falar do amor de Deus para outras pessoas, para outros amiguinhos. E assim trazer mais pessoas para o reino de Deus. Porque essa é a nossa missão. Falar do amor de Deus para anunciar, né, Jesus Cristo e o Evangelho. E aí, crianças, Paulo subiu o primeiro, o segundo e o terceiro degrau. Você se lembra que a tia falou o seguinte: Paulo tinha muitos conhecimentos, mas faltava-lhe a sabedoria que vinha de quem? Do Espírito Santo de Deus. E aí, quando Paulo encontrou Jesus, passou a ser a igreja do Senhor com a missão de pregar o Evangelho, Paulo teve a sabedoria, né? Que só quem pode nos dar essa sabedoria é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus agora, estava sobre a vida de Paulo. E aí ele tinha sabedoria, sabedoria para poder lidar com as coisas, né? Para poder conversar com as pessoas, para poder falar do amor de Deus. E aí Paulo subiu mais um degrau, que foi o degrau da santificação, né? Sem a qual nós não veremos a Deus. Como é, tia Cássia, se santificar? Bom, nós devemos querer acertar a todo momento, não é verdade? Fazer a coisa certa, mas se
caso você não conseguir, se caso da sua boca sair palavras feias, palavras azedas, sementes, né, ruins, você precisa se consertar com Jesus, se reconciliar com Jesus. Assim, você vai estar vivendo em santificação, pedir perdão, né? Se você errar, quando erramos, nós precisamos pedir perdão a Jesus Cristo, ao próximo, às pessoas que a gente magoou. Assim, estaremos deixando o nosso coração transformado, né? Assim estaremos cuidando do nosso coração e do nosso coração vão sair sementes boas. Da nossa boca vão sair sementes de paz, né? Sementes que serão plantadas em outros corações. E a palavra de Deus é assim, né? São sementes, sementes que saem da nossa boca, palavras que vem através da sabedoria do Espírito Santo. E a gente sobe mais um degrau, ó, subiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto. E Paulo, enfim, começou a trabalhar para o Senhor Jesus. E como é trabalhar para o Senhor Jesus? É contar para todo mundo o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus Cristo pode fazer por nós. E já fez pelo mundo, sabe? Deus, né? Nos entregou, nos enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, por amor à humanidade. Então, Deus nos amou tanto, tanto, que entregou o seu único Filho para morrer por nós, para assim nos dar uma oportunidade de passar por esse processo, né? De conhecer Jesus, de ser a igreja, de viver em sabedoria, porque criança também precisa ser sábio, não é verdade? Viver em santificação, é obedecer o papai e a mamãe, é viver em oração. E viver em oração é o quê? É você conversar com Jesus, é você falar com Deus, né? Você pode falar com Deus não somente na hora de dormir, não somente na hora de almoçar, mas você pode falar com Deus a todo momento. Quando você está na escola, né? Quando você está em uma festinha, em todo momento você pode, levar seu pensamento ao Senhor e conversar com Ele. E assim, Paulo foi subindo e subiu o último degrau, que é o lar eterno. Esse lugar onde nós também iremos morar um dia. Um lugar lindo, preparado para mim, para você, que foi preparado para Paulo. E hoje, Paulo está lá nesse lugar de glória, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, crianças? E você também pode falar do amor de Jesus Cristo para as outras pessoas. Sabe como? Através do livro Sem Palavras. Nós temos aqui, a cor dourada, que significa que existe. Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Cássia e hoje gostaria de compartilhar com vocês uma história que é muito linda, é uma história que fala sobre transformação de vida. É a história do missionário Paulo, grande missionário Paulo, que viveu aqui na terra, que levou a palavra de Jesus Cristo, que foi um grande homem de Deus, com o coração voltado para Jesus Cristo. Mas a Bíblia conta a história e a Bíblia diz que nem sempre Paulo foi esse homem com o coração voltado para Jesus Cristo. O coração de Paulo, ele era cheio de rancor pelas pessoas que faziam a obra de Deus, pelos servos de Deus. Paulo perseguia os cristãos da época. Paulo tinha autorização para bater, maltratar, prender e até matar essas pessoas. E onde tinha um grupinho, sabe, de pessoas orando, conversando com Deus, Paulo ia e acabava com aquele movimento, com aquele culto.
Mas diz a Bíblia também que Paulo, ele era muito inteligente. Ele teve a oportunidade de aprender e ter muitos conhecimentos, adquiriu conhecimentos. Mas Paulo não tinha a sabedoria que vinha do Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, Paulo ainda não tinha tido o encontro com Jesus Cristo. Mas nosso Jesus, que comanda a nossa vida, deu um basta em toda essa história, né? De rancor, de raiva, em toda essa história, em toda a trajetória que Paulo estava tendo contra os crentes. E no caminho de Damasco, Paulo, penso eu, que estava lá no caminho de Damasco, quando de repente apareceu, veio sobre ele uma luz muito forte. Paulo deve ter caído do cavalo. Tum! E ele não via nada, sabe? Porque era muito forte aquela luz. E ele deve ter ficado desesperado. E aí ele ouviu uma voz que dizia assim, ó: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele, sem entender nada, né? Ele perguntou: quem está aí? A voz novamente disse, ó: Paulo, Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues? E aí, Paulo falou assim: oh, Jesus, o que queres de mim? Aí, a voz disse: levanta-te e vá até a cidade mais próxima e aguarde as minhas instruções, porque eu vou falar o que você deve fazer agora, Paulo. Crianças, naquele momento, Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Um encontro com Jesus. Paulo conseguiu ouvir a voz de Jesus. E penso eu que naquele momento em que Paulo ouviu a voz de Jesus e aceitou as instruções, levantou e com a ajuda de alguns homens, com certeza, foi até a próxima cidade aguardar o que Jesus tinha para ele, o seu coração já começou a se transformar. Porque quando ouvimos a voz de Jesus, algo acontece. Transformações são feitas em nosso coração. E aí, Paulo aguardou. Paulo, diz a Bíblia que ele ficou cego, ele não conseguia enxergar, mas durante aquele tempo que ele ficou cego, ele ficou sem comer, sem beber, esperando novamente as instruções de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Jesus enviou um profeta, Ananias, que foi até Paulo para orar por ele. E Ananias orou por Paulo e Jesus Cristo novamente fez um grande milagre na vida de Paulo. Paulo voltou a enxergar e a partir daquele momento, Paulo começou então uma grande missão aqui na terra. A missão de levar Jesus, de levar o reino às outras pessoas, de anunciar, de contar que só Jesus Cristo pode transformar o homem, assim como fez com ele. Sim, Paulo começou então a viajar por muitos lugares, mas Paulo precisou passar por um grande processo, um processo que nós passamos também. Você criança, eu, adulto, todos nós passamos por esse processo. Primeiro, nós precisamos conhecer Jesus. E aí, nós subimos o primeiro degrau. Quando conhecemos Jesus, a nossa vida começa a se transformar. Nós começamos então a ter alegria, a ter paz, né? Uma vida plena. E aí nós subimos o segundo degrau, quando nós fazemos parte, quando nós percebemos então
que realmente nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você criança, você adolescente, adulto, todos nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem uma grande missão aqui na terra. A missão de falar do amor de Jesus, de contar para todos o quão grande é o nosso Jesus, que morreu lá na cruz para nos salvar, mas que não ficou morto, ressuscitou, voltou para o Pai, mas nos prometeu que não nos deixaria sozinhos, E aí deixou o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos difíceis, em toda a nossa trajetória.